Pessoal, agora a gente vai para o segundo round do nosso fórum. Os palestrantes eles vão responder as perguntas que vocês fizeram ao longo das apresentações. Então eu vou pedir, por favor, para o Dr. Navarro vir aqui para a gente começar a responder as perguntas. Pessoal, posso ler uma pergunta? Diz isso aqui, Dr. João, pergunta, tem um nome aqui, não vou falar. Você citou que um pensamento constante negativo, perto de São Paulo, perto de Palmeiras, pode prejudicar o cérebro. E o contrário, pensamento positivo, repetição de afirmações, traz organicamente benefício? Sim. Por isso que a mudança de hábito é importante. No fundo, o nosso aparelho psíquico ele só faz 3 coisas: é sentir, pensar e agir. Mas a gente também capta ações do meio, por meio dos nossos 5 sentidos e algumas pessoas pelo 6º sentido. Então, a maneira como você capta as coisas, interpreta e elabora uma resposta vai depender do seu arcabouço de sentimentos. E as ações vão ser uma resultante final disso. Por que eu digo isso? Porque uma coisa que a gente aprende em psiquiatria psicodinâmica, que é entender o porquê aquela pessoa está num surto psicótico, por exemplo, a gente aprende a não julgar, não condenar e não executar o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, né? Porque pode ser uma ação ou uma omissão. Porque o que importa para nós não é o que está acontecendo, né? É como a pessoa sente e pensa o que está acontecendo. Então tem pessoas que vão no meu consultório que eu tenho que chamar o resgate, o SAMU, colocar a camisa de força, dar um sossega-leão e vai lá para o Juquiri, fica 3 meses internada. Aí a pessoa pergunta, o que aconteceu com ela? Ah, caiu a colherinha de café no chão. Aí você vai falar assim, que bobagem, eu não sei. Eu não sei o que significa essa colherinha de café para essa pessoa. E tem outras pessoas que vão no meu consultório, que chegou do serviço, 6 da tarde, teve uma enchente no bairro, lavou todos os barracos, a família inteira morreu na enchente, ele só está com a roupa do corpo. Está triste, está chateado, mas não foi para o Juquiri. Então, é importante a maneira como você faz o inverso, ou seja, se você cultua sentimentos, pensamentos e ações boas, aos poucos você também vai modelando o teu cérebro, que é a gente chama isso de neuroplasticidade. É possível sim. Por isso que existe o remédio da carne, a psicoterapia e o remédio do espírito, que é o passe, ou o que eu chamo de passe engarrafado, né, que muitas vezes é o remédio homeopático, né? Um passe engarrafado que você consegue transmitir para o outro. Isso vai nos facilitar o processo de desfazer modelações ruins ou equivocadas e entrar num processo de modelação positiva. Então, por isso que a gente trata sempre, para que a pessoa possa ter condições de fazer isso. Então, o pensamento positivo ajuda sim. Ah, mais um? Tá. Mas eu vou o meu nome. Tá. Ah, tá bom. Eu pensei que a caneta era para me escrever, desculpa. É porque eu vou então. Eu ia psicografar, mas eu vou ler. A condição de ser mulher predispõe à depressão pela questão hormonal? Predispõe sim, mas não que é um determinante, tá? A testosterona também é depressiva, tá? Você já viu aquela história que quando o leão fugiu do circo e o pessoal falou, calma que o leão é castrado? Quer dizer, todo mundo achava que ele era feroz, mas testosterona também causa depressão, e um tipo de depressão é do tipo irritativo. Mas na mulher existe a oscilação dos hormônios. Não tem aquela música? La donne mobile, mal vem. É em função disso. Mas não que isso é um determinante, não é porque é mulher vai ter que ter depressão, não é isso. Tá? Mas pode ser um predisponente, não que é uma condição. Né? Outra pergunta.
Quando você tem um familiar, eu vou só pegar o meu zoiador, eu estou quase vendo o pai João, zoiador aqui, que meu prazo de validade está passando. Quando você tem um familiar doente e ela não admite ser doente, já tendo sido tratada no passado, transforma a vida dos familiares num verdadeiro inferno. Como proceder? O que fazer? Essa tem 80 anos, vive com o marido de 85. Muito obrigado. Bom, é o seguinte, existe o que nós chamamos da doença da família. Em todos os lugares que eu já trabalhei, principalmente o Bezerra de Menezes, lá em São Bernardo, sempre existe o que nós chamamos de programa de família. O que é isso? Os familiares acham que é uma maneira de visitar o paciente, mas não é. Ah, vocês vão passar o dia inteiro aqui no sábado. Ele só visita o paciente por 1 hora. O dia inteiro é tratando deles. Não existe um doente mental que a família também não adoece junto. E não porque a família é doente, porque é difícil. Existe uma mudança de comportamento, tem pessoas que são agressivas ou que têm tendências suicidas. A família fica de olho aberto o tempo todo. Então há dificuldade sim de lidar com isso. Na relação com os idosos é o que é uma coisa interessante. Porque os idosos eles têm muita autonomia hoje em dia, né? O nosso prazo de validade aumentou muito. Então pessoas com 80, 85 anos ainda fazem coisas. Meu pai tem 87, está começando a não enxergar, mas ele pega o trem, vai para o Mogi das Cruzes sozinho, vê as obras dele lá sozinho. Vou eu falar para ele não fazer isso? Por quê? Agora a gente vai poder começar a perceber que talvez ele tenha algumas falhas. Quando começar a ter essas falhas, existe uma maneira de a gente poder abordar, e isso a família pode treinar. Principalmente idosos que moram sozinhos. Né? Como é que você vai colocar alguém para cuidar deles? Né? Então pode dar um pouco de problema, mas não é impossível, e já existem grupos especializados, tanto de médicos, geriatras, gerontopsiquiatras e também psicólogos e cuidadores especializados nisso. O que eu sugiro é, não queira resolver sozinho. Não existe fórmula mágica. Né? São transformações, a gente vai assumindo e assimilando as transformações. Quando passamos por uma situação difícil, nós obrigatoriamente precisamos ficar depressivos para aprender? Não necessariamente, mas existem algumas situações que nós chamamos de depressão reativa. Por exemplo, se você vai fazer terapia e você não sair um pouquinho depressivo de lá, a terapia não está funcionando. A gente chama isso de depressão pós-insight. O que é insight? É sacar uma coisa que antes você não sabia. E ainda depois descobrir que o problema é você, não é o outro. Dá uma tristezinha. É mais ou menos. Sabe aquela situação que você entra aqui na sala e começa: mas que cheiro é esse? É cocô? Alguém pisou. E pelo cheiro era cocô de gato, é um cheiro doce. Aí você começa: quem foi que entrou aqui e não limpou o pé? Vocês são todos uns porcos que não sabem onde anda. Caramba! Quando eu percebo que foi eu que pisei, não dá uma depressãozinha? Isso é depressão pós-insight. É quando eu perceber que tudo que você estava se queixando nasceu de você. E na terapia acontece. Agora, isso é uma depressão pós-insight, tá? É fichas caindo. Quer dizer, hoje não tem mais ficha, é cartão de 90 caindo. Né? Aí você fica um pouco depressivo. Tem mais uma pergunta aqui. As lesões no cérebro causadas pelo nosso pensamento podem ser revertidas? Sim, claro que sim. Da mesma maneira que você causa a lesão, você causa a remodelação. O que é interessante é que às vezes as pessoas vão no meu consultório e elas falam assim: eu tenho um problema. Eu falei: tá bom. E aí eu pergunto para elas: tá bom, esse é o seu problema, vamos cuidar, você vai ficar bom. Mas para que você quer ficar bom? Aí a pessoa fala assim: porque eu quero voltar a ser o que eu era antes. Não. Se você voltar a ser o que eu era antes, você fica doente de novo. Eu quero que você se transforme, que você passe a ser uma outra pessoa. Para isso você vai ter que modelar comportamentos, pensamentos e chegar lá nos seus sentimentos. E aí pode até ser que eu já identifique no meio desse processo todo já sentimentos. E sabe, o sentimento que mais a gente tem que lidar com o depressivo é o egoísmo. Tem uma obra dos neuróticos anônimos que só fala sobre isso.
As Leis da Doença Mental e Emocional, o nome do livrinho, dos Neuróticos Anônimos, que fala só sobre o egoísmo. Então, aí dá para entender por que num mundo de expiação e provas, passando para um mundo de regeneração, estamos todos depressivos. Porque estamos tendo um grande insight. Qual é o grande insight? Deixar de ser egoísta. Agora, é feio ser egoísta? Não. É apenas um processo. O que é ruim é permanecer egoísta. Mas não tem como você evoluir de animal para homem sem passar pelo egoísmo. Não tem como. Agora, passar de homem para anjo, tem que deixar de ser egoísta. Um zoiador. Quando podemos considerar que a depressão se tornou crônica, assim que a remissão dos piores sintomas, devemos parar a medicação? Então, a gente só considera cronicidade, e lembrando que o critério diagnóstico em psiquiatria não são sintomas, tá? Qualquer transtorno mental pode ter qualquer sintoma. Tá? Então, hoje em dia, infelizmente, quem nos ensina, ou quem manda na psiquiatria, ou na filosofia psiquiátrica, são os norte-americanos. Então, eles deram uma americanalhada na psiquiatria, trazendo uma técnica que há muito tempo, há mais de 100 anos, a gente abandonou, que é a fenomenologia, fazer diagnóstico por sintoma. Isso a gente erra de maneira clássica, porque é antigo esse erro, e de maneira crassa, né? É um erro crasso. Então, o que faz diagnóstico é observar a pessoa através do tempo. Hoje eu tenho mais de 30 anos de formação em psiquiatria, então eu já tenho pacientes que estou cuidando há bastante tempo. Muitos eu estou mudando o diagnóstico, porque depois de 20 anos acompanhando eles na vida deles, eu percebi, olha, não era isso que você tinha. Né? Pô, então você me tratou errado? Não, porque remédio não trata de nada. Todos os remédios em psiquiatria são todos sintomáticos. Então por que você dá? Para aliviar os sintomas. E para que você alivia os sintomas? Para que eu possa dar para a pessoa instrumentos, instruções, eu talvez seja um instrutor para ele poder mudar de vida. Com sintomas é difícil rever sentimentos, é difícil rever pensamentos e ações. Aliviando os sintomas, aí vem a segunda pergunta. Pode ser que num processo a gente observe que, está vendo, você não tinha depressão crônica, porque senão ela não ia sarar nunca. Podia ser uma lesão cerebral definitiva. Você podia até melhorar como pessoa, mas você ia continuar tendo uma dificuldadezinha. Do mesmo jeito que você pode pegar uma pessoa que tem paralisia cerebral, e eu já cuidei de 600 lá nas casas André Luiz, e eles melhoram como pessoa, mas continuam com dificuldade de andar, com dificuldade de entender as coisas, mas se tornam dóceis, amáveis, saem da irritação, saem da depressão, com hipérico, com homeopatia, saem. Aí você fala, mas não tem uma lesão cerebral que é crônica? Tem, mas o espírito está aproveitando aquela liçãozinha e aprendeu desde que você fale com eles, que é o que se faz na casa André Luiz, porque eles estão lá na cama amarrado, mas estão conversando em espírito lá no centro. E eles são tratados psicologicamente. E biologicamente ele pode amenizar os sintomas com remédio. E é possível sim, que em alguns casos que não tem uma lesão cerebral crônica, estruturada, definitiva, que chega um momento que você não precisa mais do remédio. Na pior das hipóteses, diminui tanta quantidade de remédio que eu costumo prescrever só a embalagem. Né? A pessoa ficar olhando, correndo, eu não quero mais tomar. Como não quer mais tomar, ela se mantém firme. Né? Placebo 30%, né? Nas todas as experimentações, o placebo sim. Sim, exatamente. Todos os estudos clínicos. É por isso que o placebo, eu estou falando do efeito placebo. Na realidade, eu acredito que é uma coisa interessante, né, na questão de você prescrever o placebo. Eu acredito que o remédio, ele em si tem um efeito, mas o efeito dele muda por quem está prescrevendo e para quem está administrando. Para mim, o efeito placebo vem daí, não vem do remédio, vem da gente. Que era uma experiência que nós fazíamos na faculdade com os calouros. Nosso professor lá, William Kenzer, que era um antroposófico, ele pegava um calouro para mostrar como a relação médico-paciente era mais importante do que o próprio remédio. Então ele pegava um calouro e chamava a enfermeira que estava mais nervosa naquele dia, bem rabugenta. Né? Isso era fácil. É fácil assim. Tudo bem. Daí pedia para ligar um soro.
e a gente ficava medindo a temperatura, aumentava, não chegava a dar febre, mas de 36,5 para 37,5, ficava uma febrícula. Aí você chamava uma pessoa que estava melhor, aplicava um soro, ele melhorava de qualquer coisa que ele estivesse se queixando. Então, o placebo tem a ver com, eu chamo que é o dipolo, né? E quando eu estou me preocupando, pensando em alguém, se eu der um tapa já melhora. Imagina se eu der um remédio, né? Como o paciente pode ser tratado sempre pelo psiquiatra? Existe essa continuidade e o custo disso? Bom, na realidade, esse sempre é muito tempo, não é? Sempre e nunca, para mim, é muito tempo. Eu acho que existem doenças que não tem como a pessoa ter um acompanhamento. E que muitas vezes, dependendo da melhora dela, se perde no tempo, no sentido que não precisa ir toda semana, todo dia no médico, vamos dizer assim. Às vezes eu tenho pacientes que vão uma vez a cada 6 meses. E eu falo, olha, você não precisa vir mais. Ah, mas eu quero. Tá bom, você não precisa vir mais. Eu te mando a receita. E às vezes toma, como eu falei, cheiro de remédio. E às vezes é por insegurança da pessoa. Eu falo, olha, você já podia largar o remédio. Ah, mas quando chegar a hora eu paro. Tá bom, quando você achar que você vai parar, você para. Vou eu me intrometer na vida dela? Não vou. E essa questão de precisar do psiquiatra, no sentido para sempre, isso não existe. Tá? Como também não existe precisar sempre de qualquer especialidade. Mas dependendo do que você está se tratando, existe uma continuidade, um controle, um olhar médico, que às vezes pode ser feito de maneira bem esparçada. O que eu acho que é importante é que, melhorada a parte física, reorganizada a parte psicossocial, a pessoa busque um caminho espiritual. E o caminho espiritual, para mim, não é necessariamente uma religião, mas pode ser através de uma religião. É ele ressignificar os valores éticos e morais da vida dele. Ou seja, para que é que você existe? Todos nós existimos por uma função divina. Se você se esqueceu ou se afastou dela, pode acontecer. Mas ninguém está te condenando e te executando por causa disso. Vamos reencontrar o seu caminho. Reencontrando esse caminho, você esquece o caminho do psiquiatra. É isso. Acabou. Muito obrigada, viu? Doutor Luiz Fernando, você pode vir, por favor? Calminha, tranquila. Não precisa ficar nervosa. Uma coisa interessante que o João falou para nós aqui agora, né? Ação e reação, né, João? Tanto. Quer dizer, tanto nós podemos ajudá-los, como eles também estão nos ajudando nesse processo. Você renova a sua energia e nós também. Agora, o João falou um negócio agora que eu acho que depois para pensar. Eu posso gerar dependência desse paciente. Sim. Um microfone na mão dele aqui. Essa história de cada um falando de uma vez fica muito chato, né? Eu posso gerar dependência, não posso? E pode existir dos dois lados. Sim. Sempre o tratamento, vamos dizer assim, se eu me perguntar como é que eu me sinto tão bem, é porque eu trato tanta gente. Quanto mais você doa, mais você recebe. Então, vamos dizer assim, eu posso, como que se fala, entrar nesse campo, porque a gente vê pessoas que fazem isso, fazer o paciente ficar dependente do tratamento. É isso que eu tô falando. E aí para fins lucrativos, às vezes. O Gaiacho já falava isso, o Caldense já falava isso, né? Que às vezes a pessoa demora para melhorar, porque o próprio terapeuta vai esticando para poder tirar o corpo. Mas também tem uma dificuldade de terapia, vamos dizer assim, que pode acontecer, que seria o que eles chamam de contra-transferência. Eu não quero que o paciente vá embora, eu gosto dele. Pode acontecer? Pode. Porque terapeuta e médico também é gente. Não parece, né? Mas também é gente. A gente se finge de louco. A gente só tem que saber. Diz que a única diferença de um psiquiatra louco é o avental. É isso aí. Às vezes nem isso. Hoje já não se usa mais avental, meu filho, então acabou. Não tem diferença mais nenhuma. Aqui uma pergunta que fala sobre somatização. O João já tinha falado sobre isso.
mas é uma pessoa que sente aperto e sensação de dor no peito quando estamos ansiosos, depressivos ou temerosos. O que fazer? Né? Se não há nenhum componente anterior orgânico desse processo, na realidade o que você está tendo é um processo de estresse. Né? Você está somatizando o seu estresse, a sua tensão. O que fazer? A melhor coisa para fazer nessa hora é buscar uma forma de relaxar. É ou não é? Então vamos ver se vocês sabem fazer isso mesmo. Fiquem de pé. Agora eu vou fazer bagunça aqui. Cadê o Ronaldo? Não se assuste. Ele de vez em quando ele trabalha comigo de vez em quando, ele fica meio assustado comigo. Respire. O café estava bom? Tá apertado esse salão, é? Tá. Já pedi para os donos da casa para aumentar o salão. Então, o Ronaldo está pensando seriamente no assunto. Vamos pensar um pouquinho, olha a sua volta. Como é que estão as pessoas aí à sua volta? Tudo bem? Tem alguém com cara de que está mordendo alguém? Tem alguém com cara que está com dor? Não. As pessoas estão animadinhas? Quer dizer, os remédios que o João e o Marco já deram já funcionou? Respirem fundo de novo. Agora fechem os olhos. Sintam o seu corpo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Mas passando por cada parte dele. Das solas dos pés ao topo da cabeça. Soltem um pouco a sua nuca. Liberem tensão. Diminuam a tensão nos seus ombros. Tem muita gente carregando a canga. Não precisa puxar a carroça. Soltem os braços. Sacudam eles um pouco. Não faz mal nenhum. Não precisa bater no vizinho. Movimentem em sentido circulatório ou giratório a sua cintura. Isso. Tem medo, tem gente que tem medo de ficar de olho fechado, fica de olho aberto só para olhar o que os outros estão fazendo. Para não cair. É labirintite. Eu esqueci que a mocidade aqui é dos anos 60. Sim, dos anos 30. Muito bom. Movimenta o pé. Solta os pés. Não cai não. Cai sim. Você está fazendo devagarzinho, não mandei você fazer balé. É bem devagar, bem tranquilo. O ar entra e o ar sai de novo. Como é que está seu corpo agora, da cabeça aos pés? Observa. Sente ele mais solto. Diminuir a tensão. Agora vocês querem descobrir uma forma melhor ainda de diminuir a tensão? Abram lentamente os seus olhos e cumprimentem os seus companheiros em volta. Digam para eles muito prazer, se for o caso. Doeu isso que vocês estão fazendo? Vocês se sentiram mais soltos? Sim. Então, na hora que eu me permito e troco o amor, eu melhoro. E a minha dor no peito vai diminuir. Mas se eu ficar lá sentado pensando
que vai doer, ela vai doer. E é assim que a gente acaba lidando com as coisas. Elas são simples. Pensem um pouco nisso. Marco, é tua vez agora.